Por que Paulo proibiu as mulheres de falar nas igrejas? Será que ele limitou as mulheres de exercerem algum cargo ou pregar na igreja? Primeiro vamos analisar o que a Bíblia tem a nos falar. 1 Coríntios 14, 34, 35 As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse comportamento do apóstolo Paulo parece ser uma discriminação contra as mulheres. Muitos até entendem que Paulo está proibindo elas se terem oportunidades nas igrejas. Vamos analisar o contexto histórico da igreja de Corinto, em seguida tiramos as nossas conclusões. Na igreja de Corinto tinham tanto judeus como gregos, conforme fala em Atos 18 e 4. Nos assuntos religiosos das sinagogas dessa época, as mulheres judias não se envolviam tanto, elas eram separadas dos homens e se comportavam com decência. Isso na cultura dos judeus. Já em Corinto, as religiões estimulavam as mulheres de participar dos trabalhos dos templos. A irreverência e a imoralidade sexual era permitido nos templos. Alguns até afirmam que são encontrados cerca de 1000 prostitutas atuando no templo dedicado a Afrodite, deusa do amor. O conselho de Paulo nesse texto deve ter sido por conta desse comportamento. Para que elas não se comportassem nas sinagogas da mesma maneira que elas faziam antes de aceitar o cristianismo. Usando o pensamento do apóstolo Paulo, essa era a mensagem que ele queria que as mulheres entendessem. As mulheres que frequentavam a igreja não deveriam falar em voz alta nem se comportar de forma escandalosa, como elas faziam nos templos pagãos, mas permanecer em silêncio e prestar atenção, conforme a lei ordena. Se as mulheres não estão conseguindo entender o que está sendo ensinado, não devem interromper a pregação, mas esperar chegar em casa e perguntar aos vossos maridos. Tudo bem, vocês se comportavam assim antes de ser cristã, mas aqui no nosso meio é desonroso, vocês estão se comportando mal. Muitos estudiosos da Bíblia têm criticado esse comportamento do apóstolo Paulo, falando que ele estava discriminando as mulheres. Outros apoiam esse comportamento e afirmam que ele está dando uma ordem que as mulheres não devem ter cargo na igreja. Entretanto, nenhum dos dois entendeu o texto correto. Vale lembrar que ele apenas está colocando uma organização no culto da igreja de Corinto, não é uma limitação às mulheres de ter oportunidades na igreja, nem discriminando o sexo feminino. Para concluir a lição que nós temos que considerar que, diferente do que alguns afirmam, Paulo não está proibindo as mulheres de ter cargo na igreja. Paulo está apenas dando uma ordenança para as mulheres se comportar com decência nas sinagogas.